Lembra da adolescente de 17 anos que foi morta em Cajamar, na Grande São Paulo? Gente, não é que a justiça anulou a confissão do Michael Salles dos Santos, ela está anulada e não pode ser usada no júri popular. Quem vai explicar melhor essa história pra gente é a Mônica Simões, que tá aqui ao vivo. Boa tarde pra você, Mônica. Oi, Passaia, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Exatamente, a justiça anulou a confissão do Michael Salles Santos, de 23 anos. Por quê, Passaia? O juiz entendeu que aquela confissão foi feita extrajudicial, ou seja, não tem validade. O Michael, inclusive, escreveu uma carta de próprio punho dentro da prisão. Essa carta foi divulgada aqui pelo Balanço Geral, a gente falou sobre ela, onde ele dizia que foi coagido, inclusive pelo secretário de Segurança Pública de Cajamar, a confessar o crime sob ameaça de morte, não só dele, mas também da família dele. Ele disse que ficou preso em um banheiro, o investigador acabou ali ficando em cima dele para que ele realmente dissesse que foi ele que assassinou a Vitória. Mas até hoje ele disse que ele é inocente. Agora, quem vai determinar se ele é inocente ou não é o júri, que será composto por 7 pessoas. Ainda não tem a data para esse júri popular, mas vai acontecer. O Michael vai passar por júri popular. A defesa dele entrou com pedido de habeas corpus para que ele respondesse em liberdade até o dia do julgamento, mas foi aí negado pelo juiz. Portanto, ele que está preso desde abril, preventivamente permanece preso, viu, Passaia? Tá bom, obrigado, viu, Mônica? Olha, não é que a justiça entendeu que o Michael é inocente, às vezes confunde quem não tem informação sobre o direito. A justiça não inocentou o Michael, apenas entendeu que aquele depoimento ele não é válido. Nós conversamos agora com a defesa da família da Vitória, o advogado Fábio Costa, e ele disse que a nova decisão não vai mudar o processo na opinião dele. Vamos ouvir o doutor Fábio? É uma anulação que já era esperada, tendo em vista que a confissão do Michael na delegacia não trouxe nenhum elemento relevante, não trouxe nenhum indício que pudesse ser usado contra ele. Tudo aquilo que lhe foi dito na delegacia não batia, não corroborava, não era pertinente a nada do que estava sendo investigado. E por esse motivo, essa confissão foi anulada. Mas lembrando, o juiz, para tomar uma decisão de mandar o Michael a júri, ele levou em questão a prova técnica, uma prova muito importante que nós temos no processo, que é o DNA do sangue da Vitória na casa do Michael. Por essa prova técnica, o juiz resolveu e decidiu que Michael vai sim a júri popular. Essa anulação da confissão do Michael na delegacia não muda em absolutamente nada no processo, não tem nenhuma relevância. A defesa do Michael, claro, pode agora recorrer dessa sentença de pronúncia, pode recorrer dessa decisão, mas fato é que mudança alguma nesse momento no processo não há nenhuma. Tá bom, obrigado, doutor Fábio. Vamos lembrar mais uma vez, né? São 7 pessoas que vão ser os jurados desse julgamento do Michael. E essas 7 pessoas vão ouvir o que dizem os advogados de defesa, o que diz a promotoria, e depois eles vão tomar uma decisão. O Michael, ele não vai ter esse julgamento, ele não vai ter esse depoimento dele colocado ali no momento. Esse depoimento foi colhido pela polícia. Mas os jurados, eles vão ter essa informação importante, que o sangue da Vitória foi encontrado na casa do Michael. E aí? Como é que ele vai se defender disso? O advogado que defende o Michael, o doutor Arthur Novaes, comemorou a anulação da confissão. Vamos ouvir o que ele diz? A anulação da confissão, ou melhor dizendo, pseudo-confissão de Michael, apenas comprova o que a defesa vem alegando desde março e que também consta na carta de Michael, que ele teria sido não apenas ameaçado e coagido por autoridades policiais, senão também por políticos locais, o que denota uma total e indevida interferência política nas investigações. Outro ponto que chama muito atenção é a parte da perícia. Não há sequer uma mancha de sangue de Vitória no carro de Michael. E a mancha de sangue que eles dizem ter encontrado em sua casa e que pertenceria a ela só foi encontrado numa segunda perícia. No dia 10, uma equipe de perícia se deslocou até a casa do Michael, aplicaram luminol por toda a casa e nada foi encontrado. Misteriosamente, altera-se a equipe de perícia e no dia 11 encontram uma mancha de sangue. Isso, aliado ao fato do aparelho do Michael ter sido manipulado ilegal e indevidamente dentro da delegacia, apenas comprova como as investigações foram conduzidas desde o início. Como que um aparelho dentro de uma delegacia é manipulado e arquivos e fotos são inseridos nele. É grave, obviamente, que o advogado fala. Ele diz que esse telefone do Michael,
ele foi manipulado dentro da delegacia, que o telefone chegou lá sem as fotos da Vitória e que na delegacia alguém colocou. Ele deixa entender que foi a própria polícia. Teria colocado essas fotos no celular do Michael para depois incriminá-lo. É uma acusação grave. Ele diz, inclusive, e ele está questionando agora, que é o que ele vai falar nesse julgamento que eu falei para vocês, quando nós teremos aí os 7 jurados, ele vai falar para os jurados o seguinte: olha, eu quero que vocês analisem que da primeira vez não foi encontrado sangue no carro do Michael, e só da segunda vez, a segunda perícia que foi feita na cara do Michael, é que foi encontrado o sangue da Vitória. Dá a impressão de que ele vai sugerir que os policiais também colocaram o sangue da Vitória ali na casa. Mas como que os policiais conseguiriam o sangue da Vitória depois, né? São coisas estranhas. Se o advogado vai conseguir provar tudo isso depois, a gente não sabe. Mas é grave o que ele fala. Por isso, nós questionamos a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo. Vamos lá, Henrique, me acompanha, por favor. E a Secretaria Pública aqui do Estado de São Paulo falou sobre as denúncias à defesa do Michael, essas denúncias de irregularidades nas investigações. Só que nós não tivemos retorno até agora. Gostaria muito que a Secretaria se manifestasse sobre tudo o que foi pedido aqui. Nós vamos acompanhar até o final do programa. Bem, hoje eu estou aqui com o senhor Carlos, que é o pai da Vitória, com o doutor Issal, advogado criminalista, que nesse momento vem integrar a nossa equipe como assistente de acusação no caso da Vitória. Quero agradecer ao doutor Issal por colocar o seu tempo e a sua experiência. Nesse caso, a nossa busca é uma busca única. Todos aqui nós buscamos por justiça pela Vitória, e eu quero também fazer um agradecimento muito especial ao deputado Márcio Nakashima, que é um dos pioneiros na luta contra a violência pela mulher. Primeiro, agradecer ao Dr. Fábio, por nos ter dado essa oportunidade, de poder estar trabalhando junto de uma questão tão emblemática, tão grave, que é o caso da Vitória de Cajamar. O Ministério Público recebeu os familiares da Vitória, vítima do caso bárbaro ocorrido no início desse ano de 2025 na cidade de Cajamar, junto com seus advogados constituídos como assistentes de acusação, e também a equipe do deputado Márcio Nakashima, que obviamente, até pelo histórico familiar, possui interesse e toda a atenção com esse tipo de situação, que envolve violência doméstica, feminicídio. É muito triste você verificar que estamos em 2025, e ainda pelo simples fato de ser mulher, de postar uma foto que possa ter um conteúdo que alguém interpreta como uma insinuação ou um oferecimento, dê uma carta branca ou uma autorização na cabeça das pessoas ainda hoje em dia, na nossa sociedade, que autorizem ou legitimem algo que elas acham que possa fazer contra aquela pessoa. Então, é o que o Ministério Público espera, desejando mais uma vez que esse caso possa chegar ao seu termo e que a justiça seja feita com a condenação do responsável identificado de forma técnica, para que isso possa trazer um pouco de alívio, tanto para a família quanto para a sociedade, que está cansada de ver casos como esse, e às vezes a resposta não vem. Porque chegou um andamento do processo, já era esperado que isso fosse acontecer. Porque a fase do 421 já tinha ocorrido, que é quando... Vou deixar aqui para eles explicarem o que é a fase do 421, porque eu acabei decorando os números, 421, 422... Badaró, arrasa aí na fase do 421. A Carla tem um hiperfoco no Código de Processo Penal. Você sabe, Carla, que aqui nós estávamos na quinta-feira na sua ausência e o Léo falando sobre os likes. Então, chegou um momento que nós estávamos com 157 likes. Eu falei, pessoal, é roubo. Vamos para 180 likes, vamos para a receptação. Mas, bom, vamos lá. Fase do 421, como a Carla fala, é a fase do sumário de culpa, do rito do crime doloso contra a vida, do rito do tribunal do júri. Todos os crimes dolosos contra a vida, hoje 5 crimes dolosos contra a vida, já que o feminicídio virou um crime autônomo, antigamente nós tínhamos o homicídio, o infanticídio,
o aborto e o induzimento ao suicídio. Agora a gente tem mais uma modalidade do artigo 121A, que é o feminicídio tornando-se crime autônomo. Então, esses 5 crimes dolosos contra a vida, eles vão ser julgados pelo rito do júri. E o rito do júri, ele prevê 2 fases. Essa primeira fase que a Carla nos traz aqui, essa é a fase do sumário de culpa. É a fase de instrução processual. Então, essa fase vai ser muito semelhante à fase de uma instrução de um crime comum. Vai ser numa vara, com um juiz presidindo a audiência, abre-se o Ministério Público faz a denúncia, oferece a denúncia, o juiz recebe essa denúncia, oportuniza que o réu responda à acusação, ou seja, faça uma defesa prévia, e ali ele elenque quais provas ele quer produzir, quais testemunhas ele quer ouvir. Passado isso, o juiz marca uma audiência de instrução. Nessa audiência de instrução são ouvidas as partes, a vítima, se for uma tentativa, a vítima puder falar, a vítima é ouvida em primeiro lugar. Se não, se um homicídio consumado, infelizmente, a vítima ausente. São ouvidas testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, assistentes técnicos, se houver, né? Os nossos grandes peritos, aqui a doutora Lê, que representa eles. E abre-se a oportunidade para que as partes se manifestem em relação ao que foi produzido nessa primeira fase. Claro, depois no final da audiência, ainda cabe a defesa ou a acusação requerer alguma diligência que o juiz pode aceitar ou não, caso haja necessidade. Enfim, algo que surja no curso dessa instrução que não foi verificado no momento da resposta à acusação, né, da defesa prévia. Finalizando a instrução, a gente tem alegações finais do Ministério Público, alegações finais da defesa. E aí o juiz, ele tem que dar uma decisão. Essa decisão podem ser 4 decisões. Uma decisão de pronúncia, que leva o réu a júri. Uma decisão de impronúncia, que não leva o réu a júri, onde o juiz entende que não há talvez provas de materialidade ou indícios suficientes de autoria por parte daquela pessoa. E aí a gente abre espaço para que a investigação prossiga diante da impronúncia. A gente pode ter uma decisão de desclassificação, que aqui também, no caso Vitória, eu não vislumbrava, uma vez que é bem evidente que a gente está diante de um homicídio. E a gente pode ter uma decisão de absolvição nesse momento. Se o juiz entender que houve uma legítima defesa, então a gente tem uma decisão de absolvição a qual o réu não vai a júri. Claro que nós, analisando o caso da Vitória, nós já esperávamos por uma decisão de pronúncia, né? A gente tinha uma possibilidade de uma decisão de impronúncia se o magistrado se apegasse nas questões técnicas do processo e percebesse que poderia haver alguma questão em relação aos indícios de autoria, né? Mas, em regra, a gente já imaginava que viria uma pronúncia. E isso vai levar o Michael a júri. O que é bastante interessante, que a gente vai trazer aqui para vocês, é que essa pronúncia, no momento da decisão de pronúncia, o juiz, ele extrai dos autos aquela confissão, né, Carla? Exatamente. Aquela polêmica confissão. Aquela maçã podre que envenena tudo, não é? Isso. Olha aí, doutores. E o que acontece? Quando a gente extrai isso dos autos, isso não vai poder ser levado a plenário do júri. Então, é uma informação que não pode ser trabalhada no plenário. Porque senão isso causa nulidade do plenário, se é algo que foi retirado dos autos. Se alguém fizer alusão a essa confissão, o plenário está nulo, tem que dissolver o conselho de sentença, fazer de novo. Então, assim, é uma inovação bastante importante processualmente falando, porque no momento atual, Michael está indo a júri e essa confissão dele não vai poder ser trabalhada pela acusação.
nem pela assistência à acusação. O caso tem o Ministério Público e tem um advogado representando a família como assistente de acusação. E essas duas partes não vão poder falar dessa confissão, muito menos a defesa. Então é algo que tem que fingir que não existiu. Olha só, mas uma coisa que a gente, né, uma coisa é o que vai acontecer lá no júri. Tem que fingir que não existiu, mas a gente sabe que existiu. E o que para mim é gravíssimo, porque a gente está falando da legalidade de todo o processo. Porque você sabe que esse final de semana, gente, eu parei para pensar muito sobre isso, né? E a gente aqui, todo tempo a gente pede, né, que esse processo seja transparente, principalmente pela vítima. Porque nós temos uma menina de 17 anos que morreu de forma brutal, né, de forma, assim, muito triste que aconteceu com ela, que deveria estar viva. Mas, conforme a gente vai mexendo nesse processo, doutor Rafael, a gente vai vendo, a Alessandra já viu bastante, a doutora Badaró, a gente vai descobrindo coisas que são de embrulhar o estômago, mas assim, de embrulhar, sabe, de você se sentir mal. Ele vai escrever uma carta de próprio punho, dizendo que foi coagido. Ele já está lá no CDP de Guarulhos, já não está mais, né, dentro ali daquela delegacia da carceragem lá de Cajamar. É uma pessoa também muito simples, a Vitória também é uma menina muito simples, e a gente vai ver todo um aparato político do município de Cajamar, né, influenciando todo esse processo. Desde quem faz a investigação é a Guarda Civil Metropolitana, quem vai colher provas, Guarda Civil Metropolitana, quem vai, enfim, aí pega o celular é o Guarda Civil Metropolitano. Você vê muito pouco a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, a polícia que deveria estar investigando, e você vê uma Guarda Civil ali muito presente. A gente assiste o secretário de Segurança Municipal muito presente. E a gente precisa lembrar que nesse dia da confissão, né, a prefeitura vai ceder uma advogada da prefeitura, da ativa ali. Teremos ali a presença do secretário de Segurança, ali é meia-noite, passada a meia-noite, na confissão, inclusive interferindo nessa confissão. Ou seja, é algo que chama muito a atenção. Eu nunca vi isso, não sei se o doutor Rafael já viu isso, eu já perguntei para vários advogados, ninguém nunca viu o secretário de Segurança Municipal estar participando tão ativamente, né? A minha pergunta é, ele faz isso para todos os casos ou só para esse? E se só para esse, por que esse? Aí, quando a gente começa a ver números, nessa operação do Rio de Janeiro, nós tivemos 2.500 agentes policiais, né, ali para entrar dentro de uma área bastante perigosa, muito perigosa, gente. Inclusive, zona de guerra, né? Inclusive perigosa para a própria polícia. Sim. Aí, na busca pela Vitória, porque aparentemente nós tínhamos um desaparecimento, depois aquilo se tornou encontro de cadáver, nós tínhamos 2.000 agentes da prefeitura de Cajamar. Aí a gente está falando de Guarda Civil Metropolitana, a gente está falando de Defesa Civil, a gente está falando de um monte de funcionários. Ou seja, a gente tirou todo o efetivo de Cajamar para botar ali, né? Então, assim, o que me causa estranheza. Não é? É meio desproporcional. Totalmente. E aí a gente tem uma interferência política muito grande nesse caso, e esta que é a minha dúvida. Por que a gente tem essa interferência política tão grande, não é? Eu sei que muitas pessoas trazem, porque aconteceu isso, aquilo outro. E, de novo, aqui, gente, a gente vai sempre trabalhar com seriedade, com materialidade. Então, a gente vai trabalhar com informação que a gente consiga comprovar. Porque, eu acho que é isso. Bom, eu acho muitas coisas, mas eu prefiro guardar para mim o que eu acho, porque aí são vozes da minha cabeça, vozes da cabeça da Carla. Outra coisa é aquilo que eu estou vendo, está ali comprovado, eu tenho como provar. Porque senão a gente também começa a fazer até, né, apontamentos, ilações. Eu acho isso muito perigoso, porque isso se volta, inclusive, contra a própria vítima, contra o próprio processo. Então, mas é algo que a gente precisa entender por que essa interferência é muito grande. E aí, durante esse processo todo que a doutora Badaró aqui explicou, doutor Rafael,
teve um momento que o juiz já vai falar para advogado de defesa a seguinte frase: isso aí você discute na pronúncia. Vejam só. Todas aquelas, né, aqueles depoimentos ainda não tinham terminado. Quando um juiz já fala isso, já me soa um tanto quanto estranho, porque, ou seja, na cabeça dele já estava, né, a cabeça feita que ele iria pronunciar aquela determinada pessoa. Muito bem. A confissão é um fiasco, mas é um fiasco assim de... Enfim, eu até conversei com amigos de outros países que viram o material e me perguntaram: Carla, o que é isso, né? Como delegado apontando onde era para ele falar os golpes. Não é uma confissão espontânea. Mas a gente vai ter todo um outro problema que é gravíssimo na cadeia de custódia. Então, veja só. O juiz tirou a confissão, gente, tirou. Falou, isso aqui não foi feito da forma correta, ou seja, isso aqui é imprestável. Já quis dizer o seguinte: essa confissão não seguiu o devido processo legal. Não é um trabalho ilibado, né? A gente já vê que tem coisas erradas ali, não é? E um delegado de polícia, a gente estudou direito, né? Ele só não tem a OAB ativa, mas ele fez o mesmo curso que o Dr. Rafael fez, que a doutora Badaró fez. Ele sabe muito bem o que é o Código de Processo Penal, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Com certeza. Então, ele não é um neófito que entrou ali. E aí a gente vai, então se eu já não tenho a confissão, vamos para as provas, não é? Sim. E aí, o que acontece? As provas que estão no processo, em alguns momentos vão linkar ele. Só que, o que acontece? E aí, não estou aqui falando da Polícia Técnico-Científica, e não é porque a Alessandra está aqui, não. A Polícia Técnico-Científica, ela vai fazer o seguinte: a polícia encaminhou a prova, né? A polícia vai lá e ela tem que fazer a checagem daquela determinada prova, se é sangue, se não é, se é sangue de A, de B, de C, enfim. O que acontece? Não existe cadeia de custódia. Nada. E esse aí, é o problema. Entendem? Aí não existe cadeia de custódia. Quem vai abrir o celular dele é o delegado, que vai fazer a extração. A cara dos dois advogados aqui, com sangue nos olhos, gente. Cara de ué. Entende? E, de novo, nós temos uma polícia técnico-científica que é completamente competente e preparada para fazer essa extração. Inclusive, temos o DIPOL, né, que é um departamento que faz isso, que tem lá todos os softwares maravilhosos, incríveis. Enfim, então quando a gente vai olhar toda essa parte pericial, ela é lamentável também. Só que, veja só, quando a defesa entregou as alegações finais, a defesa diz o seguinte: olha, uma em relação à própria confissão, que é desastrosa, e depois a questão da cadeia de custódia, que não foi preservada, não existe uma verificação, enfim, em relação ao carro dele, ficou dias no estacionamento, não tem abertura de lacre, fechamento de lacre, não existe, gente, não existe, tá? Então a gente vai olhando ali, é sofrível. E Carla, se me permite, eu gostaria de atentar as pessoas aqui que nos assistem, que essas questões mais técnicas, elas devem ser enfrentadas pelo magistrado nessa primeira fase, porque são questões muito difíceis de trabalhar no plenário, Carla. Porque ali os 7 jurados, para eles entenderem o que é uma nulidade de prova, o que eles não têm que considerar como uma prova válida, isso estando nos autos, isso estando à disposição da acusação e da defesa, e aqui eu não estou nem tomando partido pela defesa nem pela acusação, porque o advogado também pode atuar como assistente de acusação. Mas esse tipo de tese de nulidade de prova é muito difícil de trabalhar no plenário porque requer muito tempo. Então, as alegações ali são curtas. As partes têm 1h30, depois se voltar para a réplica, mais 1 hora. Então, como que vai trabalhar com uma tecnicidade tão grande assim, diante de um conselho de sentença
de pessoas do povo, entendeu? Então, quem tinha que ter enfrentado essas questões em relação à situação de uma possível nulidade, quebra de cadeia de custódia de prova, é o magistrado na fase do sumário de culpa, nessa primeira fase. Então, vejam só, olha o que a doutora está explicando aqui. E por que isso tudo é importante? Porque o que vale para um tem que valer para todo mundo. Eu não posso ter, um processo para um é de um jeito, para o outro é de outro jeito. E aí o que acontece? Quando o juiz aceita essas provas sem cadeia de custódia, gente, aí é para a gente parar para pensar, que país é esse? Não é? Que país é esse? Porque assim, não adianta a polícia técnico-científica me atestar alguma coisa que eu não consigo garantir que aquilo teve a cadeia de custódia correta. Como que essa prova chegou até ali? Essa prova é íntegra? Essa prova é real, no sentido, né? Não foi plantada? Essas são as dúvidas das pessoas. Um monte de dúvidas. Muitas pessoas perguntam, essa prova pode ser plantada? Uai, se não tem cadeia de custódia, eu posso achar qualquer coisa. Eu posso achar tudo que vier na minha cabeça. E eu pergunto, porque assim, de novo, nós não estamos falando de um delegado neófito. Ele sabe o que é uma cadeia de custódia, ele sabe a importância da preservação da cadeia de custódia, ele sabe tudo isso, gente. Então, a gente tem que ser bastante crítico, sabe, incisivo. Esse é o trabalho da imprensa. O trabalho da imprensa, ela tem uma função social, inclusive. E aí, de novo, a gente tem visto muitos erros, muitas questões, assim, é uma quantidade absurda, assim, às vezes você fica meio tonto das coisas que vão chegando. E aí o juiz aceitou. Porque se ele não aceitasse essas provas, como é que ele iria pronunciar essa pessoa? Não tem a confissão, não tem a prova. Era caso de impronúncia. Era caso de impronúncia. Ou era caso de volta, vamos reinvestigar tudo isso. Mas eu pergunto aqui para vocês, se não era melhor uma impronúncia e começar o caso do zero? Porque o que acontece também? Ele vai a júri. A população está completamente dividida nesse caso. E com todo o direito de estar dividida. Aí ele é absolvido. Se de fato ele tiver alguma culpa, já era. Vocês entendem que a vítima é quem perde? E hoje quem mais perde somos nós como sociedade. Isso aí não é uma simples, vamos dizer, frescura, é uma simples... por que tem que ter cadeia? Por que tem que abrir o lacre? Por que tem que fechar o lacre? Por que tem que assinar? Por que tem que isso? Por que tem que aquilo? Exatamente para ninguém ter dúvida. Nós estamos falando sobre a restrição de liberdade de pessoas, nós estamos falando sobre um homicídio doloso contra uma adolescente, e aonde tudo gera dúvida nesse caso, porque isso aqui... Sim. Desculpa, olha, ele está no rol das piores investigações. Porque é grande. A gente vê investigações incríveis feitas pela Polícia de São Paulo. Sim. Incríveis. Louváveis. Incríveis, que você fala, gente, que maravilha. Realmente, assim, estamos aqui vendo, né, justiça, um bom trabalho. Mas essa é lamentável. E me entristece muito um juiz aceitar esse tipo de prova que, né, e aí discute na fase do mérito. Doutor Rafael, gostaria de ouvir a sua opinião. Já explicamos um pouco de tudo aqui. Bom, eu estava até, me mandaram aqui a decisão agora, estava lendo aqui, né, enquanto vocês falavam. Bom, com relação à confissão, já houve a retirada dela, então ela já foi desconsiderada, isso é importante. No processo penal, no direito penal, e aí vale a gente explicar para o público, vigora um princípio que é indúbio pro réu. Então, na dúvida, o réu tem que ser absolvido. E muitos réus são absolvidos com base nesse princípio. Ou seja, se o Estado não consegue comprovar que realmente há autoria, ou seja, que aquele indivíduo praticou o crime e a materialidade, ele tem que ser absolvido. Existe um outro princípio dentro do processo penal, que é o princípio indúbio pro societate, que é inclusive bastante criticado por parte da doutrina, que diz que, na dúvida, deve condenar. Não é esse princípio que vigora na nossa legislação. Vigora o princípio do indúbio pro réu. Mas já há muito tempo, a jurisprudência, os tribunais entendem, com bastante crítica, que nesse processo específico do júri, como ele tem duas fases,
o juiz pode decidir em dúbio pro societate. Não é pacífico isso. Tem juiz que aceita, tem juiz que não aceita. Nesse caso em particular, o que eu vi aqui da decisão é que o juiz não considerou que houve quebra da cadeia de custódia. E aí eu não vi o processo para saber. Mas a gente manda também. Com base... ele é sofrível, o processo é sofrível. Com base no que eu tô ouvindo aqui, né, de vocês, é uma grande lástima a quebra da cadeia de custódia. Até eu vi aqui nos comentários alguém falando que a quebra não se deu no Instituto de Criminalística. Não. Teria se dado antes. Foi solo policial. Você viu, né? Teria sido em fase policial. O que também é uma grande lástima. Nós precisamos da polícia cada vez mais técnica nesse sentido, porque até essa questão da cadeia de custódia, ela é relativamente nova, porque assim, veio desde o pacote anticrime que já faz um bom tempo, onde houve esse esmiuçamento dessa questão e realmente existem diversos artigos do Código falando sobre essa temática, e antes não tinha. Essa é a informação. A defesa dele afirma, inclusive, que ele tem várias contradições durante esse processo. Entre elas, a alteração do depoimento de uma testemunha que, em audiência, disse não ter visto Michael perto do ponto de ônibus onde a Vitória desceu. Um dos investigadores foi questionado, inclusive, sobre o depoimento do Michael. Nesse documento da polícia, o Michael disse que estava em casa, sozinho, na noite do crime, em que apenas falou com a esposa por mensagem. Mas, no relatório da polícia, consta o oposto, que o Michael disse que estava com a esposa. Ao ser confrontado com as duas versões, o investigador contou que a tal revelação foi feita de maneira informal. Já para a defesa, Passaia, essa mudança de versão é uma forma de construir a ideia de que Michael mentiu. Michael também afirmou em uma carta escrita dentro da prisão que o secretário de Segurança Pública de Cajamar estava presente no depoimento dele e que o levou para uma sala para que os dois conversassem. No começo das investigações, a polícia trabalhava com a hipótese do envolvimento de facções criminosas na morte da adolescente. Mas, em audiência mesmo da policial, ele disse que não houve avanço nessa linha de investigação. Essas são as informações desse caso, por enquanto. Passaia, devolvo para você. Por enquanto. Então agora é oficial, tá? Porque antes era apenas uma possibilidade. Até porque os advogados do Michael, eles estavam tentando provar para a justiça de que ele não era o assassino. Mas isso até agora não colou. A justiça disse, não, você vai a júri popular, vai ser julgado, e a possibilidade dele ser condenado agora é enorme, Lombardi. O júri popular, o que vai acontecer? Os advogados vão ter possibilidade e chance de provar se ele realmente é inocente ou não. E aí 7 pessoas vão decidir a vida dele com os argumentos da defesa e da acusação. Exatamente como noticiado. Ontem, dia 30 de outubro, por volta das 19 horas, saiu a sentença do caso da menina Vitória de Cajamar. Uma sentença de pronúncia, uma sentença que vai conduzir Michael Salles dos Santos para ser julgado no tribunal do júri. Ainda não há uma data marcada para acontecer esse julgamento, mas o fato mais importante, nesse momento, é que eu, como assistente de acusação, juntamente com a família, nós acreditávamos e esperávamos uma sentença favorável, uma sentença que conduzisse Michael Salles dos Santos para ser julgado no tribunal do júri. E na data de ontem, essa sentença aconteceu. Fique à vontade, essa é a minha única pergunta. Tá. Então, registrar que nessa data nós recebemos aqui, o Ministério Público recebeu os familiares da Vitória, vítima de um caso bárbaro ocorrido no início desse ano de 2025 na cidade de Cajamar, junto com seus advogados constituídos como assistentes de acusação e também a equipe do deputado Márcio Nakashima, que obviamente, até pelo histórico familiar, possui interesse e toda a atenção com esse tipo de situação, que envolve violência doméstica, feminicídio. E no caso específico de Cajamar, esse caso da Vitória, o Ministério Público, desde o início da investigação, tem acompanhado o trabalho que é realizado, que foi realizado pela Polícia Civil. Trabalho difícil, que agora, às vezes, olhando em perspectiva de trás para frente, pode parecer algo simples, mas a notícia que chegou e que deu início a todo o procedimento foi um desaparecimento, né? Então, a partir daí, tudo o que se descobriu, tudo que foi desencadeado, derivou dessa investigação e desse acompanhamento realizado pelo Ministério Público desde então. E a preocupação do Ministério Público, desde o início, é permitir que o processo tenha início, meio e fim,
transcorra dentro do que é previsto nas leis processuais, para que ele não tenha nenhum problema, nenhuma nulidade, nenhum vício que possa contaminar e implicar num adiamento ou numa demora para que a sociedade possa ter a resposta correta para esse caso, que é punir o responsável que já foi identificado como a pessoa responsável pela morte, pela ocultação do corpo da Vitória e por outros crimes que estão descritos na denúncia. Então, o que o Ministério Público tem zelado e buscado desde o início do processo, de forma atenta, zelosa, é que o processo tenha começo, meio e fim e que ele possa chegar a seu termo para que a justiça seja feita com a condenação do envolvido, da pessoa identificada como responsável por esse bárbaro crime. Então, é essa a preocupação do Ministério Público e, para isso, sempre que necessário, a gente atende os familiares da vítima e quem mais tiver interesse em divulgar informações corretas e precisas sobre o caso, o Ministério Público vai estar sempre à disposição. O senhor deixa alguma mensagem para a família, para a própria sociedade, diante de um crime bárbaro? A mensagem que o Ministério Público sempre procura transmitir para esse tipo de caso é que, primeiro, nós estamos ao lado, nós nos solidarizamos com a família da vítima, porque é muito triste você verificar que estamos em 2025 e ainda pelo simples fato de ser mulher, de postar uma foto que possa ter um conteúdo que alguém interpreta como uma insinuação ou um oferecimento, pelo fato de ser mulher, obviamente, isso dê uma carta branca ou uma autorização na cabeça das pessoas ainda hoje em dia, na nossa sociedade, que autorizem ou legitimem algo que elas acham que possa fazer contra aquela pessoa. Então, o que o Ministério Público espera e quer registrar aí para a família da vítima e para outras pessoas que passam pela mesma situação, é que vocês podem contar sempre com o Ministério Público, nós estamos ao lado de vocês, e o que for necessário fazer para que a justiça seja garantida para todos esses casos, para que as vítimas possam ter sua memória e sua vida preservadas e respeitadas dentro, obviamente, das regras processuais, o Ministério Público sempre vai estar à disposição para atuar ao lado de quem for necessário. Então, essa é a palavra que o Ministério Público deixa, desejando, mais uma vez, que esse caso possa chegar ao seu termo e que a justiça seja feita com a condenação do responsável identificado de forma técnica, para que isso possa trazer um pouco de alívio, tanto para a família quanto para a sociedade, que está cansada de ver casos como esse e às vezes a resposta não vem. Então, é esse o recado. Eu saio dessa reunião aqui com esperança. Com esperança que seja feita a justiça pela minha filha. Para mim, ele não é o culpado sozinho disso aí, não. Fazer, eu tenho a certeza que ele fez. Agora, sozinho, não tem condições. Teve participação de outras pessoas. O que o Ministério Público espera, que é registrar aí para a família da vítima e para outras pessoas que passam pela mesma situação, é que vocês podem contar sempre com o Ministério Público, nós estamos ao lado de vocês, e o que for necessário fazer para que a justiça seja garantida para todos esses casos, para que as vítimas possam ter sua memória e sua vida preservadas e respeitadas dentro, obviamente, das regras processuais, o Ministério Público sempre vai estar à disposição para atuar ao lado de quem for necessário. Torissal, advogado criminalista, que nesse momento vem integrar a nossa equipe como assistente de acusação no caso da Vitória. E eu quero também fazer um agradecimento muito especial ao deputado Márcio Nakashima, que é um dos pioneiros na luta contra a violência pela mulher. Em nome do deputado Márcio Nakashima, estamos aqui representando, viemos aqui para somar esforços, somar pelos trabalhos, junto com o Dr. Fábio, junto com o Ministério Público do Estado de São Paulo, para que esse crime bárbaro não se torne um crime impune